E aí, gente? Boa noite para vocês. Nós estamos hoje, na terça-feira, fazendo a nossa live, porque eu assumi um compromisso e uma quinta-feira do mês eu vou estar em viagem. Então, para que nessa semana não fique sem live, na semana que for viajar, nós estaremos fazendo a live na terça-feira. Terça-feira, 9 horas da noite, então, nós estaremos fazendo a live nessa semana que eu for viajar. Eu vou avisar vocês com antecedência para que vocês possam estar aí se preparando, né? E um outro motivo é para eu não trocar novamente o dia da nossa live, né, que iniciou no fim de semana. Depois nós resolvemos estabelecer a quinta-feira como dia melhor para fazer essa live, e agora teve esse contratempo. Então, para que não haja uma nova troca de dia, nós vamos fazer assim: permanece as quinta-feiras. A quinta-feira que eu for viajar eu aviso para vocês, e nós teremos a nossa live então na terça-feira, 9 horas. Conto com a compreensão de vocês e com a presença de vocês. Hoje nós vamos estar batendo papo com a psicóloga Denise, que volta no nosso canal, e nós vamos estar conversando sobre ser mulher. Existe um padrão? Então deixa eu ver aqui se ela já se encontra. Não, ela não se encontra ainda. Então vamos aguardar mais um pouquinho para que ela entre. Rosilene, boa noite para você. Seja bem-vinda aqui no nosso espaço. Fica muito à vontade. Espero que essa live seja esclarecedora, que seja boa, tá bom? As pessoas estão chegando aí. Anderson também, muito boa noite. A Rosilene, que entrou de novo, mandou ali coração, boa noite. Gente, vamos fazer aquele teste que a gente sempre faz. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Dá um joinha aí para eu saber se tá tudo bem, se tá tudo ok. Enquanto nós aguardamos aí a presença da nossa ilustre convidada, né, convidada da noite. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir direitinho? Isso. Chegou aí a Denise. Seja bem-vindo. Yolanda, boa noite para você. Vou convidar a Denise para fazer parte aqui da nossa conversa. Estamos aguardando. Às vezes a internet dá uns LEDzinhos, umas travadinhas. Já já a Denise estará conosco aqui. Bom, enquanto nós aguardamos a Denise entrar, quero dizer para vocês que o motivo de se pensar essa live foi devido a um vídeo que eu gravei nessa semana que passou, e esse vídeo ele originou-se de um diálogo que eu ouvi dentro do ônibus enquanto eu estava vindo para casa, né? E
Eu não prestei atenção no diálogo todo, mas 3 frases me chamaram muita atenção. A primeira, eles falaram que, mas essas mulheres de hoje em dia estão se achando. O segundo, elas são muito bravas, dizendo que as mulheres são muito bravas. E o terceiro, dizendo que o feminismo é o mal do século. Então, esse vídeo de hoje, ele vai tratar exatamente desse assunto. No vídeo que eu gravei, eu falei um pouquinho sobre feminismo, mas eu não domino esse assunto, então eu cometi alguns erros que a psicóloga Denise hoje vai nos ajudar a estar corrigindo esses erros. Denise está com dificuldade de entrar aqui, tá? Só um minutinho, gente. Adicionar. Aí, Denise. Aí, agora sim. Muito boa noite. Boa Seja bem. noite, boa noite. Obrigada. Estamos uma vez mais no canal para discutir hoje sobre um assunto que é tão pertinente, né? Que é ser mulher. Existe um padrão? Eu já introduzi aqui para quem estava chegando que esse vídeo ele é oriundo de um outro vídeo que eu gravei no Facebook na semana passada, né, que também se originou a partir de um diálogo com 3 comentários que me chamaram muita atenção. O primeiro, que é a pessoa falou, mas essas mulheres se acham. E aí no segundo momento, mas essas mulheres são muito bravas. E aí no terceiro momento, mas o feminismo é o mal do século. Então, no vídeo da semana passada eu cheguei a comentar um pouquinho sobre feminismo, mas esse não é um assunto que eu domino, então certamente eu cometi algumas gafes e hoje nós estamos aqui para discutir sobre esse assunto com quem entende, né, para esclarecer melhor o assunto, não só para mim, mas para muitas pessoas que estão nos assistindo, né, Denise? E corrigir, então, tudo aquilo que eu falei. Eu vou te dar um tempo, Denise, para você se apresentar, né, para você cumprimentar as pessoas, para você falar aí um pouco de si, do seu trabalho. Fica muito à vontade. Já quero começar dizendo que, no futebol, quando a pessoa faz 3 gols, tem direito a pedir música. Se eu for convidada mais uma vez, a terceira vez eu já vou querer pedir música, hein? Verdade. Segunda vez, estou super feliz de Coisa poder boa. participar. Espero que a gente consiga aí trocar uma ideia bacana, falar um pouco sobre Isso. esse tema. Bom, eu sou psicóloga, pós-graduanda em sexualidade humana. Gosto muito, né, de alguns temas específicos que a gente já vem conversando bastante. Então, geralmente eu Isso. estou falando muito sobre racismo, gênero, né, sexualidade, são temas que eu gosto bastante de trabalhar. E espero que a gente Sim. consiga responder essa pergunta, né, da live, né? Acredito que algumas pessoas ficaram se perguntando, né, existe um padrão? O que seria esse ser mulher? Então, no final, eu espero que a gente consiga responder. Isso aí. Eu gostaria, Denise, de começar, né, explicando, ou melhor, entendendo, então, o que o feminismo e como que funciona esse movimento que nós não entendemos, que eu não entendo muito bem, né? Nós podemos começar por esse caminho? Sim, sim. Separei aqui alguns pontos também para a gente ir abordando nessa conversa, Sim, para a gente ir trocando de forma bem bacana. Então, eu penso que o primeiro ponto realmente é desmistificar um pouco, né? isso. Acredito que você já começou falando aí sobre esse episódio do ônibus relacionado aí aos homens, sobre o que muitos deles pensam relacionado ao feminismo.
Então, acho que para começar a gente pode desmistificar, né? O objetivo do feminismo é um movimento que busca o quê? A igualdade de gênero, né? A igualdade de oportunidades e da mulher ter o direito de escolher como se posicionar, de escolher o que ela deseja na sociedade e não seguir algo que é determinado para ela. Esse eu acredito que é o princípio, é o que daí para a gente começar. Quando a gente pensar em feminismos, a gente pensar, e aí falei feminismos no plural, porque tem uma série de subdivisões aí dentro do movimento, por questões de raça, né? Então tem feminismo negro, que a gente pode tirar um dia até para falar mais claramente sobre isso, mas o contexto do feminismo em si, ele busca aí uma igualdade, né, entre homens e mulheres dentro da sociedade, uma vez que a gente não tem essas oportunidades de forma igualitária, em todos os aspectos, tá? Não só falando de mercado de trabalho, mas em todos os aspectos. Eu acho que uma outra dúvida que as pessoas têm, e você falou muito bem, é sobre igualdade. Quando se fala de igualdade dentro do contexto do feminino, do que se trata? Para a gente começar, Jackson, então, desdobrando aí esse assunto, a gente precisa pensar na seguinte situação, né? Dentro da sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade extremamente patriarcal, ou seja, uma sociedade voltada para privilégios masculinos, né? A sociedade ela foi, vamos dizer assim, constituída para atender, para agradar o desejo masculino. Isso sempre foi assim. Então a mulher ela não tem vez. Atende-se primeiro, busca-se atender o desejo masculino. Então, os espaços eles são ocupados majoritariamente de forma masculina, né? As mulheres elas não têm essa abertura. Acho que para a gente começar a pensar nessa fala que me chama a atenção, né, dentro do ônibus lá que você ouviu, né, as mulheres hoje estão se achando demais, né, estão ocupando muitos lugares, talvez isso cause um receio, não sei bem como foi aí essa fala que você ouviu, mas que gerou aí um ponto de atenção da sua parte até interessante para a gente debater. O que seria as mulheres hoje estão se achando? Seria porque a gente começou a ocupar lugares que antes a gente não tinha essa possibilidade? E talvez os homens não estejam tão preparados para lidar com isso. Então, tem um fator que eu acho muito interessante, que a gente pode começar a pensar sobre manutenção de privilégios masculinos. É cômodo, uma vez que eu tenho uma sociedade que me atende, que foi projetada para me atender enquanto homem, eu ocupo qualquer espaço, não tem nenhum problema, né? Eu saio, eu tenho diversas atitudes, não tem nenhum problema. E aí, quando hoje as mulheres elas começam a pleitear, elas começam a exercer esse mesmo direito, gera um incômodo, né? A perda desses privilégios traz incômodo. Então, talvez seja um momento de começarmos a pensar, né? Tem muitos homens, quando a gente pensa nessa igualdade, a gente pode pensar ali dentro do cotidiano, porque muita gente pode pensar que é só de oportunidade de trabalho, não nas relações. A gente pode pensar nas relações também. Então, dentro de um cotidiano, de um lar, por exemplo, as responsabilidades sempre foram atribuídas somente à mulher, né? Há uma sobrecarga. Mulheres adoecem porque elas carregam ali uma responsabilidade do lar, dos filhos, somente com ela. E aí a gente percebe essa manutenção, acho até interessante, essa manutenção desses privilégios na fala de muitos homens que na verdade, eles falam assim, mas eu não faço nada porque eu não sei fazer. Eu não faço uma comida, eu não ajudo, eu não limpo, eu não contribuo, porque eu não vou saber fazer.
Percebe que essa fala é muito cômoda? Eu não costuro uma roupa, sei lá, eu não estendo, eu não ajudo com as crianças, que na verdade não é uma ajuda, né? É uma responsabilidade, uma vez que ele também é pai, né? Uma vez que ele também tem contribuição na criação dessa criança, né? Ele é um responsável, e aí a gente percebe essas falas, né? Ah, eu não sei fazer, por isso que eu não faço nada. A gente percebe que se torna cômodo manter essa posição. Sim, sim, E aí essa manutenção de privilégios, ela vai se perpetuando, né? A gente percebe que os exatamente. homens, na verdade, eles se mantêm nesse posicionamento, né? De não saber porque está cômodo. A mulher acaba se sobrecarregando, realizando diversas tarefas, e ele está ali cômodo. Acho que esse é um começo, né? Acredito que esse é um começo que a gente pode pensar um pouco. Eu estava assistindo hoje um vídeo do Leandro Carnal e ele Sim. conta uma história, né, no vídeo aonde o pai está com o filho na praça e aí passa alguém e fala: e hoje você tá dando uma de babá? Ele falou: não, eu tô sendo pai. Então, assim, Ah, é legal quando nós começamos a nos reconhecer dentro desse contexto, né? E que você começa, assim, a dividir responsabilidades. Isso é uma atitude bem legal, porque, na verdade, nós estamos acostumados a falar: não, mas eu ajudo a minha esposa, né? E o feminismo, ele traz essa proposta de compartilhar responsabilidades, que é muito mais legal. Eu acho que isso coloca o papel um pouco de lado e permite a troca, né? Aquela troca saudável de... Hoje também aconteceu algo muito interessante. Meu primo veio aqui e trazer algo para mim e ele falou: rapaz, eu estou indo para casa para fazer a janta. Aí eu falei: cara, bacana, sua esposa vai chegar e vai encontrar tudo já prontinho, quentinho. Ele: não, não, ela está em casa. Eu achei isso fantástico. Então, assim, são exemplos, né, dentro do que você falou, que eu achei bem bacana e que contextualizam aquilo que você disse. sim, sim. É muito interessante, né, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, a partir desse ponto, né? Na verdade, ele não está ajudando, né? Ainda hoje a Exato. gente ouve muito essa fala, né? Eu preciso ajudar. Os que começam a se conscientizar dessa responsabilidade, ah, eu preciso ajudar dentro de casa, eu preciso ajudar na criação dos meus filhos, né? Na Isso, verdade, isso é uma responsabilidade dele, né? A criação exatamente. dos filhos, a educação, a manutenção de um lar é uma responsabilidade de ambos. Mas aí, voltando aí um Exatamente. pouco para a questão da mulher, ela precisou aí, ó, durante muito tempo, vamos dizer que enfrentar bastante mares, né? Muitos mares Sim, para quebrar diversos padrões, né? Então, aqui a gente está exatamente. falando um pouco de lar, né? E pensando aí nessa quebra de padrões, a gente pode começar a pensar em diversas possibilidades, né? Então, a gente tem uma Isso, sociedade extremamente patriarcal, né? É uma sociedade que busca e agradar o tempo inteiro, atender os desejos do homem, né? sim, E o machismo, ele está ali, em todos os aspectos, nessa exatamente. sociedade. E aí é interessante, Jackson, a gente pensar da seguinte forma: a gente padroniza o que é ser mulher, né? Então, o tema dessa live é ser mulher. Existe um padrão? Então, imagine que a mulher, ela tem um destino traçado. Sim, Não nos foi nos dado o poder de escolha, né? Aí eu vou convidar vocês a refletir da seguinte forma comigo. Quando a mulher nasce, ou melhor, né, quando nasce uma criança do sexo feminino, ela já tem um destino traçado. A sociedade já impõe que ela precisa aprender ao quê? A se comportar como uma menina, né? Você precisa ser mais delicada, né? Você está muito bruta, você tem que brincar de boneca, você precisa aprender a fazer comida, porque lá na frente já tem algo determinado para ela. Ela precisa exatamente. ser mãe,
né? Ela precisa se casar, ela precisa ter um lar. Então, observe que a mulher, ela tem um destino traçado pela sociedade. Nunca lhe foi permitido o poder de escolha, né? Dizer se realmente ela quer isso. A gente trata a mulher tenta encaixar essa mulher dentro de um padrão, dizendo que ela nasceu, né, para casar, para ser mãe, para cuidar de um lar. E esse padrão que a gente tanto questionou aí no tema da live, né? Existe um padrão? Porque muitos homens aí, voltando na fala que você trouxe, disse lá, as mulheres são muito agressivas, né, por serem feministas. Eu acredito que falta também um pouco de conhecimento no sentido de entender o objetivo do movimento, né? O que busca o feminismo, o que busca essa igualdade de responsabilidades, de oportunidades. E aí, quando os homens, na verdade, eles falam dessa forma, você percebe que há uma resistência de aceitar que as mulheres podem ocupar, né, espaços, elas têm o mesmo direito. E aí, voltando quando eu disse que a sociedade ela já traça um destino para a mulher, é que quando a gente tem uma criança de sexo feminino, a gente começa automaticamente a construir socialmente o caminho dela, o destino dela, seja através de brinquedos, né? Assim, a gente já começa a induzir aquela criança a cozinhar, a aprender a cozinhar. Os brinquedos femininos são panelas, são bonecas, porque o destino dela está traçado, né? Ela precisa lá na frente ser mãe. E se essa mulher, na verdade, não quiser ser mãe, ainda hoje causa um espanto. Então pense, a gente está em 2020. Quando uma mulher ainda fala que não tem o desejo de ser mãe, causa um espanto. Por que esse Exato. espanto? Por que a gente encaixa a mulher dentro de um padrão? Por que os seus desejos não podem, na verdade, seu desejo de escolha, ele é questionado até o seu máximo ali? A gente encontra isso no dia a dia. Já parou para pensar nessa possibilidade? Quando tem alguém aí ao nosso redor, e aí trazendo uma experiência, trabalhei com uma pessoa que era muito bem posicionada, decidida, onde ela falava que não sentia vontade de ser mãe. E aí o entorno dela causa um espanto. Por que esse espanto quando uma mulher decide que ela não nasceu, não sente vontade de ser mãe, ou não sente interesse em casar? Por que causa tanto espanto? Acho que esse é um ponto, acredito. Esse é um ponto que a gente também pode começar a refletir. Sim, claro. Só aproveitando a sua pausinha aí, eu quero agradecer o pessoal que está participando, né? Eu não sei, não guardei o nome de todo mundo, mas a professora Fernanda passou por aqui, Eu Valdir, vi. Jéssica, Jefferson, é, Deian, acho que é Deian, se estou lendo direitinho. Então, quero agradecer aí a presença do pessoal que está participando da nossa live, dizer que vocês são muito bem-vindos. Pode continuar. Sim, eu vi. Ela mandou um beijo, fiquei muito feliz também. Então, a gente pode pensar nesses estereótipos, né, que são Sim, atribuídos à mulher. E aí, hoje, tem um grande conflito. Quando uma mulher se posiciona feminista, na verdade, porque ela entende a necessidade desse movimento, entende que o feminismo busca a igualdade, né, entre homens e mulheres, e busca sim, também a quebra de padrões sociais, né? Porque se a sociedade pensasse de que forma a mulher ela não tem o direito de escolha. Então, se uma mulher hoje, e aí falando aí de feministas, quando a gente tem uma que decide não ter filho, ou decide não atender um padrão imposto pela sociedade, em qual sentido, Jackson? Olha só. Já ouvi falar que por ser feministas, mulheres são mais agressivas. Acho que a gente pode pensar nessa frase. O que seria esse ser agressivo? Será que uma mulher que sabe se posicionar,
uma mulher que escolheu não ser dependente emocionalmente, uma mulher que tem uma fala firme, que busca a sua independência, que sabe se articular no mercado. Qual é o tipo de agressividade, né, que essas pessoas entendem que elas passam? Porque foi construído dentro de um imaginário social, principalmente do masculino, que a mulher ela precisa ser o tempo inteiro, né, delicada, frágil. Quando a gente pensa em mulher, a gente pensa em fragilidade, a gente pensa em delicadeza. A mulher ela não foi ensinada, vamos dizer assim, né? Não foi construída socialmente para ser uma mulher forte. Ela foi construída para ser espelho, né? Para ficar atrás do homem. Então, tudo é dirigido ao homem. Então, ela se torna dependente, ela sempre foi socialmente dependente desse ser masculino. Então, hoje, quando a gente pensa no que é ser mulher, a gente precisa pensar que a gente não pode universalizar. Eu não posso dizer que ser mulher é ser feminina, é ser delicada, melhor dizendo. Né? Ser mulher é ser aquela dita frase, né, que todo mundo falou muito, ser bela, recatada e do lar. E aí eu questiono, e quem não se enquadra nesse padrão, ela deixa de ser mulher? Ela é menos mulher? Qual é o papel que a sociedade determinou para o ser mulher? Então, o grande questionamento dessa live é isso, né? O que é ser mulher? O que passa no imaginário de um homem, no imaginário social, quando a gente pensa em mulher? A mulher é doce, né? É frágil, é delicada. Ela não pode tomar decisões, né? Porque ela não vai aguentar determinadas situações. Então, a gente fragiliza todo um sexo, né? Todo um ser, dizendo que ela não tem uma capacidade de ser quem ela é, de ocupar determinados espaços. Uma coisa interessante que eu questiono as pessoas falam, não, mas a nossa sociedade segue um padrão cristão, patriarcal e tal, e tal, e tal. Eu não estou aqui como quem advoga a favor da Bíblia, mas quando você pega a Bíblia para ser padrão de alguma coisa, esse padrão, né, esse conceito, ele sempre perpassa pela fé, pelo transcendente. Então, eu percebo que muitas vezes o que acontece é que as pessoas se valem de determinados trechos e impõem, né? E aí usam como justificativa, porém não é aquilo, ou melhor, não é daquela forma, muitas vezes, que se deve entender a passagem, o texto, né? Então, quando eu penso na nossa sociedade, enquanto uma sociedade machista, eu penso que muito disso é a responsabilidade do homem, porque nós interpretamos de uma forma que nos beneficia a coisa e criamos um padrão em cima daquela interpretação e pronto. Então eu acho importante dizer que nem tudo aquilo que se diz, né, bíblico é da forma que se coloca. Por quê? Porque esse entendimento ele precisa passar também pela transcendência. E aí, quando passa pela transcendência, muito do que se tornou regra se perde. Entendi. Realmente, quando a gente pensa nessa questão religiosa, a gente sabe que tem uma influência muito grande. Né? Sim. Mas a grande questão disso tudo é, se a gente for pensar em religiões, né, cada um tem a sua ali, cada um tem a sua doutrina ou a sua forma de enxergar. Mas o problema disso é quando a gente entende que esse é um modelo universal.
É um modelo. Denise, tem algum problema, então, a gente dizer que a mulher, ela, então, não pode ser delicada? A mulher, ela não pode ser dependente de um homem? Ela não pode ficar responsável pelas atribuições de um lar? Bom, se ela, desta forma, se sente confortável, se ela tem consciência de tudo que está ocorrendo ao redor dela, tem consciência de tudo isso, mas ela gosta, ela é uma pessoa que gosta de cozinhar, ela prefere dessa forma, não tem problema, né? Agora, o que a Exatamente. gente não pode é empregar esse modelo único como padrão a Sim. todas as mulheres. A grande questão disso tudo é quando a gente fecha um modelo, né, de que a mulher ela está ali para atender o homem, e todas as mulheres elas precisam se enquadrar dentro desse padrão. Quando elas fogem disso, elas são taxadas, né, são julgadas, porque elas simplesmente escolheram fazer o seu destino ou escolheram seguir a sua vida de outra forma, que não Sim. necessariamente vai nesse direcionamento ou nesse ensinamento religioso. E está tudo bem, né? Quem escolhe seguir dessa forma, com uma visão religiosa, também é uma decisão dela. Mas o que eu não posso é empregar esse modelo, trazer para uma sociedade e colocar isso de forma universal. Todas as mulheres precisam se comportar dessa forma. Então, se hoje a mulher ela sai, se hoje a mulher ela busca se posicionar, ocupar espaços na política, ocupar espaços de liderança, isso não pode fazer dela uma mulher, nossa, essa pessoa ela é muito rígida, né? Ela é muito ríspida, uma mulher bruta. É como se você estivesse hierarquizando mulheres. Então, a gente Sim. pensa dessa forma, né? Nesse padrão. Existe um padrão para ser mulher? Tem uma autora, eu quero contribuir aqui, a autora chamada Simone de Beauvoir, que ela foi ativista, né, escritora, filósofa, ativista política, e ela vai falar uma frase que é muito emblemática, que é o quê? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E essa Sim. frase, eu digo que ela é uma frase emblemática, porque ela tem uma série de deturpações. Né? O que ela quis dizer quando ela falou dessa questão? Né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Torna-se mulher porque a sociedade te constitui, a sociedade te encaixa dentro de um padrão do que é ser mulher pelo que a sociedade pensa. Então, é o destino que eu falei. Né? A criança do sexo feminino, ela está fadada a seguir um destino. Ela vai Sim. crescer, ela tem que casar, ela tem que ter filhos. Né? Quando você vê uma menina que, na verdade, ela escolhe, e aí, ó, chutei aqui, tá? Ela quer ser astronauta, tá fora do padrão. Né? A gente precisa encaixar essa menina dentro do padrão. Não, você tá muito moleca, né? Você precisa ser mais feminina. Desse jeito você não vai casar. E a gente começa a padronizar o tempo inteiro a mulher. A gente vai podando. Então a Simone, ela quis dizer o seguinte: a sociedade que a gente vive, ela construiu um padrão, um código social que determina o que é ser mulher. E aí ser mulher é se encaixar dentro desse feminino tão reduzido que só Sim. dá direito a ela de quê? De ser mãe, ou melhor, de ter um lar e ser mãe. É como se o papel social da mulher fosse somente esse. E tudo que ela deseja além, ou melhor, as suas escolhas, elas não são levadas em consideração. Porque quando uma mulher resolve sair fora desse tipo de código social que foi determinado, olha, você tem que ser bela, você precisa ser recatada, você precisa ser delicada. Por quê? Porque você é mulher, você precisa ser mais feminina, né? Você precisa aprender a cozinhar, você precisa aprender a se portar. Você está muito moleca, se porta como uma mulher, tem que ser mais feminina. Então, olha os códigos sociais que são inseridos o tempo inteiro, né, na vida da criança, né, na vida da menina. Então, esses códigos sociais é que montam ali
o que a gente chama de padrão. E aí, trazendo os homens para reflexão, o que ele pensa do que é ser mulher? Qual é a visão que ele tem do que é ser mulher? Tem muitos homens que têm dificuldade de lidar com mulheres que sabem se articular, que sabem se posicionar numa sociedade, que sabem falar dos seus desejos, que sabem exatamente o que querem, o que buscam. Por que eles não sabem lidar com essas mulheres? Porque as mulheres, socialmente, elas foram construídas para seguir um padrão do quê? Do lar, de casar e ter filhos. A vida da mulher, do sexo feminino, ele foi resumido a isso, dessa forma. Então, acho que é uma forma que a gente precisa pensar, né? Uma reflexão aqui que a gente deixa para os rapazes, né? Para os homens. Qual o padrão de mulher que, na verdade, eu entendo por ser mulher? Tem um padrão único? E as mulheres que não se encaixam nesse padrão, elas não são mulheres? Todas as mulheres precisam ser meiguinhas, delicadas? As que não agem dessa forma, ou as que têm uma forma de se articular diferente, elas são menos mulheres? Elas são mais mulheres? Eu desclassifico elas como mulheres? Ou elas perdem algum tipo de valor por causa disso? Acho que essa é uma reflexão que a gente pode deixar aqui. Bacana. Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui e pensar que quando você questiona, né, sobre o homem, que esse homem ele também foi condicionado, que a sociedade também impôs um papel e nós aprendemos que nós somos líderes, que nós somos a parte forte, que o choro não nos é permitido porque isso é fraqueza, que você não pode falar com a fala escorregadia porque você se torna um homossexual, né? Você não pode externar demais as suas emoções, tem que ser uma pessoa que segura, você é responsável, você é o chefe da casa, você tem que trazer o alimento, né? A autoridade, a última palavra é sua, e essa pressão também, ela permeia o nosso desenvolvimento. Então, é como se estruturas, né, fossem criadas na nossa mente que eu preciso desenvolver esse papel, e eu preciso desenvolver bem. Então, quando uma mulher ela assume ou quando ela desempenha esse papel melhor do que eu, de alguma forma, isso me assusta, porque ela está fazendo aquilo que eu deveria fazer e eu não estou conseguindo dar conta. Daí, os possíveis comentários e também os conflitos existentes, né? Há que se ter não só uma forma diferenciada de se tratar a menina, mas também de tratar esse menino, né? Que muitas vezes é preparado para ser o alfa e nem sempre ele consegue isso. Porque nós tratamos aí de personalidades diferentes, né? Você tem a pessoa que ela tem a personalidade mais sanguínea, aquela pessoa que está ali e tal, que resolve, pai, que... E você tem outras que têm a personalidade que é mais tranquila, que vai na base do diálogo, que troca ideia, né? Que se possível for, evita o confronto, porque, na verdade, ele não se sente à vontade dentro daquele contexto, né, do confronto. Então, ele prefere o diálogo. E aí, eu penso que esse homem de 2020, ele, não só de 2020, quando eu digo 2020, eu não quero, né, nos prender ao ano, mas ao tempo. Esse homem de hoje, ele precisa também de se reeducar para que ele possa conseguir lidar com tranquilidade com todas essas questões que são trazidas, né, e que fazem parte desse novo contexto social. Sim, e aí a gente pensa no que é desconstrução, né? Exatamente. É pensar numa desconstrução constante. Você bem trouxe aí sobre essa questão, né, em torno
do menino em torno do homem, né? E aí pensando desde a infância, o homem ele não foi criado, né, para expressar suas emoções, ele não foi criado para lidar com os sentimentos, né, com as emoções de todas as formas. E aí a gente tem o que hoje uma dificuldade, aliás, isso na verdade são dados, né? Os homens são os que mais sofrem com o suicídio, por exemplo, porque eles não Exatamente. conseguem externar as suas emoções, né? A Boa. sociedade não constituiu o homem dessa forma, né? Para que ele conseguisse Exatamente. falar de si. Então, hoje a gente trabalha com o quê? Com uma desconstrução. A gente precisa desconstruir, Jackson. A gente precisa problematizar essas questões com o objetivo de trazer exatamente essa palavra que você trouxe. O desenvolvimento é trazer a percepção do quê? De que o homem ele pode amadurecer, ele pode contribuir, inclusive, nesse processo Sim. de mudança da sociedade. E, na verdade, para que esse processo ele ocorra, depende muito mais do homem, né? Uma vez que a sociedade foi projetada de forma masculina, para atender um aspecto masculino. Então, se eu tenho homens completamente enrijecidos relacionados a uma causa, que preferem, porque muitos homens têm conhecimento e ainda assim preferem manter esses privilégios devido a incômodos, né? Então eles preferem continuar mantendo, eles continuam sendo machistas, eles continuam tendo atitudes de uma sociedade completamente patriarcal, né? Porque Sim. atende os desejos dele. Então é Claro. trabalhar constantemente essa desconstrução, né? Quando a gente fala de crianças, a gente pode trabalhar desde a infância, né? Então os Exatamente. novos, de qualquer forma, né, a gente já vai ter, se a gente for parar para pensar nisso, a gente já vai ter novas mulheres e novos homens. Outra forma de Exatamente. pensamento. A gente tem hoje, em 2020, uma abertura para falar de uma infinidade de assuntos que não é mais possível ficar calado, né? Então, hoje as mulheres Claro. elas falam o que pensam, elas se posicionam da forma que elas desejam se posicionar, e daqui Sim. para frente a tendência é que a nova geração de crianças venham cada vez mais com posicionamentos, né? Sim. Essa barreira, né, da sociedade patriarcal, ela tem uma tendência de cada vez mais ir diminuindo, porque as pessoas estão Exatamente. se posicionando. Então, esse desenvolvimento que você fala, né, essa problematização, eu acredito que é muito importante. A gente precisa discutir isso o tempo inteiro, né? Mas o objetivo de discutir é porque a gente ainda encontra pessoas bem enrijecidas. A gente ainda encontra homens que têm dificuldade de falar do feminismo. A gente ainda encontra homens que acreditam que o feminismo ele não tem sentido, não consegue enxergar a quantidade de lutas que esse movimento trouxe, a quantidade de pautas, e que, na verdade, incluiu mulheres em diversos espaços, como, por exemplo, na política, que ainda é um espaço majoritariamente masculino. Mas por que as mulheres conseguiram alcançar a política? E aí você, como homem, eu vou te questionar também. Você acha que as mulheres conseguiram alcançar espaço político porque um dia um homem, ele decidiu, ele pensou, olha, por que não incluir as mulheres? Não, foi fruto de muita luta feminina, porque para os homens sempre Exatamente. estiveram cômodos, né? Então, aí a Exatamente. gente já dá uma olhada, né, nos benefícios que as políticas afirmativas elas vêm trazendo. Exatamente. Eu estava assistindo ainda um outro vídeo hoje e a pessoa que estava falando sobre o feminismo, né, ela falou que o poder ele não é concedido, ele é tomado. Então, quando você está numa situação, quando eu estou numa situação de poder, é claro que eu não Sim, quero perder, né? é isso. E se origina a luta do feminismo, né? Para que possa se igualar, é necessário que seja por força, né? É necessário que seja por esforço. E quando você fala, né,
dessa posição que nós temos cômoda, né? É muito verdade, né? Essa questão da luta mesmo, de vocês terem que se esforçarem para alcançarem alguns objetivos. Agora, eu acho que essa discussão do feminismo, como ele de fato ela está muito impregnada pelo feminismo que não é. Que muitas vezes se sobressai na mídia, né? Ah, mas a feminista fez isso, ah, mas a feminista fez aquilo, teve comportamento assim, teve comportamento assado, né? Falou dessa forma, falou de outra forma. E aí nós temos muito mais, e eu estou falando agora de uma forma geral, como homem, muito mais a questão do feminismo doente do que o feminismo consciente. Acho que travou. Ah, tá. Pensei que tivesse travado aí. Deu uma congelada. Bem, eu acho que a gente precisa pensar da seguinte forma. Movimentos que têm um extremismo, né? Todo extremismo ele é prejudicial em qualquer aspecto. Sim. Movimentos religiosos extremistas, a gente percebe que traz prejuízos, né? A gente vê morte, né? Se a gente for pensar em diversos movimentos que têm algum tipo de extremismo, sempre vai ter algum tipo de consequência. Agora, o que a gente não pode é desvalidar uma luta, desvalidar um movimento devido a atos extremistas que a gente tem em qualquer aspecto, em qualquer âmbito da sociedade, em qualquer tipo de movimento, seja ele religioso, social, né? Então, a gente vai encontrar ações extremistas, mas isso não pode ser maior do que o objetivo, né, do movimento em si. A gente fala hoje o tempo inteiro de uma sociedade que busca desvalidar lutas, né? Então, atualmente, a gente está vivendo muito claramente essas questões de ataques racistas. E a gente encontra o tempo inteiro pessoas desvalidando uma luta, né? Por mais que esteja claro na sociedade o quanto o racismo ele impacta, a gente vai encontrar pessoas dizendo que é mimimi, né? Ou que não é exatamente dessa forma. Então, a gente sempre vai ter pessoas desvalidando. O que a gente não pode é, de uma certa forma, vamos dizer assim, acolher essa verdade, colocar debaixo do braço, se apropriar dela e não buscar entender. Acho que o que falta também é buscar esse tipo de entendimento. Bem, eu não sei o que busca o feminismo, eu estou ainda com uma visão do que eu acho que é, por que não me interessar a entender? Né? E é um convite aos homens, né? Porque essa frase é muito comum. Ah, eu não conheço muito bem sobre o feminismo, eu não sei exatamente o que prega. Então, eu não conheço muito bem, mas eu tenho uma tendência a me posicionar, a falar coisas que eu não sei. Então, fica cômodo, quando eu não sei de algo, simplesmente replicar um achismo. Ah, eu acho que o feminismo ele é um movimento que busca ser superior aos homens. E aí eu replico essas informações. Por que não entender? Por que não buscar conhecer? Acho que fica um convite. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. 11 minutos. Quanto? 11 minutos. Ah, então eu quero falar mais algumas coisas. Eu acho que esse é um convite, Jackson, para a gente repensar como o objetivo da live, né, foi falar do ser mulher, e aí eu vou trazer de volta para a temática mulher. Acredito que o objetivo é a gente repensar o feminino. Sim. E aí a proposta está aqui lançada, né, para os homens. Repensar o feminino. Qual é a ideia do feminino que eu tenho na minha cabeça? Por que eu limito, né, o feminino, ou melhor, o ser, né, feminino, simplesmente a uma redução de lar e filhos? Como se a realização da mulher tivesse que estar em ser mãe, casar, ou melhor, casar e ser mãe, porque ainda há uma ordem social também. Casar e ser mãe.
Denise, tem algum problema a mulher que deseja isso para a vida dela? De forma alguma. Ela pode ter esse desejo e vai lá, e vai casar, e vai ser. O que eu não posso é fazer de uma decisão um modelo coletivo. Eu não posso deixar de lado as mulheres que não buscam isso para si. Né? E aí, repensar esse feminino é convidar, né, os homens, principalmente, a pensar qual é a ideia de mulher que ele tem na cabeça. O que ele entende que se encaixa nesse ser mulher? Será que eu preciso, de certa forma, reduzir as potencialidades de uma mulher? Porque uma mulher ela é tão abrangente, né? Ela tem tantas potencialidades, ela pode ser o que ela quiser, ela pode ocupar o espaço que ela quiser. Né? E aí a gente pode trabalhar isso com a menina, desde sempre. Ela pode ser o que ela quiser. E se ela quiser ser mãe, ela pode ser mãe. Se ela quiser casar, ela pode se casar. Mas ela também pode ser astronauta. Ela também pode ser uma viajante, se ela quiser. Ela também não necessariamente precisa, sei lá, ter um lar. O que precisa ficar claro é que ela precisa apenas ser o que ela quiser ser. E não o que a sociedade impõe para o ser mulher. E aí eu acho que com isso a gente consegue fechar aí essa live. Mas antes quero só deixar uma reflexão. Tem uma escritora, né, chamada Chimamanda, que eu gosto muito, né, ativista também, que ela fala o seguinte: precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. Porque é isso que nos falta. Né? O que foi nos tirado, a oportunidade de se expressar, de pensar e de agir e de tomar decisões. Então, hoje, a gente precisa encorajar mais mulheres a conhecer suas potencialidades. Exatamente. Para mim, uma palavra que está intimamente ligada com o ser mulher hoje, principalmente quando se fala de ser mulher negra, porque é muito complicado de nós tratarmos esse termo sem falar do racismo, é resiliência. Acho lindo quando eu percebo a capacidade que vocês, mulheres, tiveram de, dentro de um contexto, se reinventar e terem força para manter isso. Né? Se nós, homens, ocupamos, né, o topo da pirâmide quando o assunto é liderança, hoje eu vejo que as mulheres correram atrás, elas encheram as universidades, né, e se tornaram pessoas extremamente competentes, não perdendo em competências em nada para um homem. Então, hoje nós vemos aí muitas líderes, muitas mulheres que ocupam cargos de liderança e que dão conta muito, extremamente bem da questão, né, porque elas correram atrás, porque elas se formaram, porque elas se dedicaram, né, e percebo que, aos poucos, vocês têm conseguido conquistar o espaço de vocês. Mas é com salário mais baixo, existem tantos percalços nesse caminho, mas bacana é que não parou. Vocês estão prosseguindo, vocês estão em ritmo de crescimento, de ascensão, e, para mim, resiliência é a melhor palavra que define essa luta. Né? É uma luta onde vocês se desconstroem, reconstroem, e aí sofrem crítica e tal, e vão permanecendo lá até que a coisa mude, e para a coisa mudar o rumo é difícil. Nós estamos aí numa caminhada que ela é contínua e cheia de pedras, mas eu percebo também que, enquanto homens, quando nós conseguimos entender esse movimento, nós conseguimos também contribuir para que essa igualdade ela seja uma realidade, uma vez que ela não tem a ver com um ser melhor do que o outro, ou seja, a mulher ser igual ao homem. E aí, quando, né,
eu falei no vídeo, quando nós pensamos muitas vezes em feminismo, falar, mas se a mulher quer ter o mesmo direito, então ela também tem que agir igual a mim, né? Ela também tem que pegar peso, ela também tem que abrir a porta do carro para eu entrar. Isso é uma ignorância muito grande. Na verdade, o movimento ele quer que se o cargo de gerência, né, colocar no nível trabalhístico, se o cargo de gerência ele tem um salário X para o homem, por que seria Y para a mulher? Né? Será que essa desculpa de que a mulher engravida é suficiente para que seja para que justifique essa diferenciação? É só um exemplo, é só uma situação. Mas eu acho bacana quando nós entendemos o movimento até para que nós possamos contribuir para que ele se fortifique, para que ele se solidifique, para que ele caminhe. É verdade. É claro que eu não romantizo muito, né, essa questão da mulher ter conquistado alguns espaços e tudo foi na base de muito sofrimento. Então não há, na Sim. verdade, romantização em cima disso. As mulheres se sobrecarregaram o tempo inteiro cuidando de Sim. lares e buscando um crescimento fora do seu lar, estudando, trabalhando, com jornadas duplas, triplas. Mas é claro que se o homem tiver consciência do quanto ele pode contribuir nessa desconstrução, do quanto ele pode contribuir nessa quebra de padrão de uma sociedade, isso torna ali o caminho muito mais fácil, né? Poderemos seguir juntos. O que é desconsiderado, talvez, aí é que toda essa luta adoeceu muitas mulheres. Porque Sim. hoje eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, de me posicionar, de falar o que eu penso, de desejar e ocupar espaços, muitas mulheres sofreram lá atrás. Então, na verdade, não tem muita, né, romantização do tipo, vocês foram fortes e tal. A gente precisou superar, tirar forças de onde nunca houve, né? Incentivo de onde nunca houve, porque a sociedade nunca nos construiu para isso. Nunca nos deu oportunidade. Quando você falou aí, não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu vou falar porque eu gosto de falar. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos? Dois. Quando você falou aí de competência, né? Na verdade, a mulher ela sempre teve competência para fazer diversas atividades. O que ela nunca teve foi oportunidade. Né? Então, eu acredito que dessa forma a gente consegue fechar aí esse bate-papo de hoje. Bacana. Olha, quero te agradecer uma vez mais. Que bom ter você aqui. Que bom bater papo, esclarecer, né? Trazer aí uma visão esclarecedora, diferenciada do que é feminismo, do que é ser mulher, né? De que, na verdade, não existe um padrão para isso. Quero te agradecer, quero agradecer a todos que participaram da nossa live. Quero dizer que vocês são importantes. Depois que essa live terminar, ela não vai ficar no IGTV, ela vai no canal lá do YouTube. Então, quem não assistiu vai poder assisti-la lá, né? E aí você tem aí 1 minuto para dar uma boa noite para a galera, se despedir, fazer suas considerações finais. Tá certo. Você sempre me deixa, né, com um finalzinho ali, eu gosto de falar, mas eu, na verdade, só quero agradecer mesmo a oportunidade. Da próxima vez que eu for convidada, eu vou pedir música. E de fato. Uma alegria bater papo. Eu gosto muito de poder trazer aí a reflexão, algumas questões. E obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tá ótimo. Uma ótima noite para você. Tudo de bom. Ótima noite, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.